que o B-2 Spirit é um bombardeiro estratégico furtivo e extremamente avançado, capaz de penetrar em densas defesas antiaéreas e fazer o seu ataque e sair de forma totalmente indetectável, isso já é sabido. De facto, seus computadores de voo e sua eletrônica é tão avançada que ele é a única asa voadora no mundo que é perfeitamente estável e segura, e ainda é capaz de transportar 2 pilotos e bombas termonucleares a bordo. Sua avançada tecnologia stealth assegura a sua superioridade em qualquer missão de combate ou de espionagem. Mas na verdade, muitas das informações sobre esse avião são na verdade falsas. Não existe isso de avião indetectável ou invisível ao radar capaz de penetrar em densas defesas antiaéreas. A tecnologia stealth, utilizada em aeronaves como o F-22 Raptor, o F-35 e inclusive no B-2 Spirit, reduz significativamente a detecção por radar, mas não torna as aeronaves invisíveis. Elas ainda podem ser detectadas por radares de baixa frequência, infravermelho e outros métodos avançados de rastreamento. Para se ter uma ideia, um radar da década de 80 já era capaz de detectar um enxame de insectos no ar e aves grandes. Embora sempre tentassem filtrar essas detecções, que são conhecidas como clutter, ou ruídos de radar. Ou seja, o que era considerado como um alvo indesejado naquela época, hoje pode ser o alvo procurado. Então, um B-2 Spirit pode sim ser rastreado, detectado e abatido por um sistema de mísseis antiaéreos de vários países, principalmente os da China e Rússia. Os mísseis hipersônicos são frequentemente apresentados como a última palavra em tecnologia militar, capazes de superar qualquer defesa existente e alterar radicalmente o equilíbrio do poder global. Embora esses mísseis representem um avanço significativo em tecnologia, a ideia de que são imbatíveis, impossíveis de serem interceptados e de que são a última palavra em tecnologia militar é um mito. Dentre vários problemas que cercam essas armas, como o alto custo deles e a dificuldade na produção, uma das principais fraquezas deles está no seu controle. A controlabilidade, a navegabilidade e a manobrabilidade dos sistemas a bordo de uma arma que voa em velocidades de 6.174 km/h ou Mach 5 é fácil na teoria e não na prática. A precisão dessas armas ainda é um tema em forte debate, uma vez que os computadores precisam realizar cálculos de trajetória em velocidades absurdas, e qualquer erro minúsculo na movimentação de uma aleta, minúsculos erros no sistema de gimbal do motor, rajadas de vento, diferentes camadas da atmosfera e alterações na pressão e na densidade do ar podem causar sérios desvios da rota planeada e fazer o míssil errar o alvo em mais de 100 ou 300 metros. Além da maioria deles não ser efetivamente stealth, o que os torna fáceis de serem detectados. Porém, um artigo da Missile Defense Advocacy afirma que, durante o voo, o míssil fica completamente coberto por uma nuvem de plasma que absorve quaisquer raios de frequência de rádio e torna o míssil invisível aos radares. Isso permite que o míssil permaneça indetectável em seu caminho até ao alvo. Ou seja, a velocidade extrema acaba resolvendo uma parte dos problemas que afetam essas armas, mas não os torna imbatíveis. Olha aí um outro mito. Um submarino submerso é sim e perfeitamente detectável. Na verdade, atualmente dá para saber com uma relativa boa precisão a localização exata dessas máquinas. O sistema norte-americano, conhecido como SOSUS, Sound Surveillance System, ou Sistema de Vigilância Acústica, foi desenvolvido justamente para esse fim durante a Guerra Fria, lá em 1950. O sistema consiste de uma rede de hidrofones subaquáticos, que são dispositivos sensíveis ao som, posicionados em locais estratégicos no fundo do oceano, para detectar sons produzidos por submarinos em movimento. O sistema capta sons gerados por ruídos de hélices, motores e outros sistemas mecânicos, e a informação é posteriormente enviada e processada por computadores. Através de poderosos algoritmos e triangulação, é possível determinar a localização do submarino com relativa precisão. E o sistema detectou com sucesso dezenas de submarinos soviéticos e de outras nações durante a Guerra Fria. Ou seja, submarinos submersos não estão tão camuflados quanto se pensa.
The nations of the world must not permit the Iranian regime to gain nuclear weapons. Iran aggressively pursues these weapons and exports terror. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. Outro mito do mundo militar é que é fácil hackear qualquer sistema com relativa facilidade. Embora países como os Estados Unidos tenham capacidades cibernéticas avançadas, a ideia de que podem hackear qualquer sistema com facilidade é exagerada. Sistemas bem protegidos, com medidas robustas de cibersegurança, podem ser extremamente difíceis de comprometer. E o hacking frequentemente requer tempo, recursos e conhecimentos profundos das vulnerabilidades específicas do alvo. Na verdade, apenas o fato de 100% das empresas possuírem sua própria rede, chamada de intranet, já constitui uma barreira para o hacking. O famoso caso Stuxnet é um bom exemplo. Algum infiltrado teve de levar em um flash a cyberarma e introduzir pessoalmente em um computador da usina iraniana. Satélites de reconhecimento, também chamados de satélites espiões, têm capacidades impressionantes. São capazes de detectar testes nucleares proibidos, podem ver através das nuvens, podem detectar o lançamento de um ICBM ainda nos primeiros segundos de lançamento, são capazes de detectar o minúsculo sinal que irá comandar a detonação de uma pequena bomba improvisada e até podem ler a marca de uma lata jogada na rua, mesmo estando a mais de 400 mil km de altura. No entanto, a ideia de que podem ver através de construções e de paredes sólidas é um mito. Tecnologias como o radar de abertura sintética, que vê através das nuvens, através de vegetação e através de finas estruturas existem, mas tem limitações e não consegue penetrar em materiais densos como paredes de concreto. Mesmo os satélites que operam o infravermelho, o micro-ondas e o ultravioleta também não possuem essa capacidade. A ideia de que militares dos Estados Unidos possuem tecnologia de antigravidade é um mito. Pesquisas sobre propulsão avançada continuam, mas a antigravidade como representada na ficção científica não é uma realidade técnica viável no momento. De referir que a antigravidade é um fenômeno hipotético de criação de um lugar ou objeto livre da força da gravidade. Não se refere nem à falta de peso do objeto sob a influência da gravidade, nem à queda livre ou órbita, nem ao equilíbrio da força de gravidade com alguma outra força no sentido oposto, como no eletromagnetismo ou na sustentação aerodinâmica. É de facto um objeto ou um lugar completamente livre da força da gravidade. E isso ainda não é uma realidade cientificamente falando. A antigravidade é uma teoria que desafia as leis conhecidas da física, especialmente a teoria da relatividade de Einstein, que descreve a gravidade como uma curvatura do espaço-tempo causada pela massa. Para anular a gravidade, seria necessário alterar fundamentalmente o espaço-tempo, algo que atualmente está além das capacidades tecnológicas e científicas. A antimatéria é uma substância real. Ela é composta por partículas que são praticamente idênticas às partículas da matéria comum. A única diferença é que possuem cargas elétricas opostas. Neste caso, os prótons são chamados de antiprótons, os elétrons são chamados de pósitrons e os nêutrons são chamados de antinêutrons. Sempre que partículas da antimatéria se encontram com as suas equivalentes da matéria, elas se aniquilam instantaneamente, liberando grandes quantidades de energia. Algumas teorias sugerem que armas de antimatéria estão sendo desenvolvidas e utilizadas militarmente por algumas nações do mundo, o que é um mito. A realidade é que a produção e o armazenamento de antimatéria em quantidades significativas é extremamente caro e tecnicamente inviável com a tecnologia atual. Além disso, o controle e o manejo de tal arma seria incrivelmente perigoso. A física quântica tem conceitos como o entrelaçamento quântico, que já foi erroneamente interpretado como teletransporte de informações. Algumas pessoas acreditam que militares possuem a capacidade de teletransportar pessoas ou objetos instantaneamente de um lugar para o outro.
Até o momento, a teletransportação quântica só foi demonstrada em partículas subatômicas. E não há tecnologia viável para teletransportar objetos microscópicos ou humanos de um local para o outro. Ou seja, é um mito.